Salve, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje nós vamos contar uma história sobre mula sem cabeça que aconteceu no interior da Paraíba, né? O relato de uma mulher chamada Amélia Souza. E para quem não conhece, mula sem cabeça, como eles dizem, uma mulher que se torna mula sem cabeça porque ela se relaciona com um padre, né? Relacionamento amoroso, né? Não é oi padre, tudo bem, vira mula sem cabeça, não, relacionamento amoroso. Depois a vinheta. Essa história contada, né, pela Amélia Souza, né, que é casada, mãe de 3 filhas já adultas, mas essa história se passa quando a primeira filha ainda era recém-nascida, pouco antes dessa primogênita, né, nascer. Ela diz que ela morou num pequeno povoado que ficava no interior paraibano, né? E o marido dela trabalhava como zelador numa escola e às vezes nos finais de semana ele era uma espécie de segurança, de vigia daquela escola, porque a escola não tinha recurso suficiente para pagar um vigilante, então ele fazia às vezes, porque também a condição financeira pedia, né, uma fonte de renda a mais, um trabalho a mais. E aí quando ele passava os finais de semana lá, ou quando ele passava alguma noite no dia de semana, ela ficava com medo de ficar sozinha e ela ia ficar na casa da irmã dela. Só nesse povoado aí tinha uma senhora que chamavam ela de tia Carmen. E tia Carmen, ela nunca casou e ela viveu a vida inteira com os pais dela, e depois que eles morreram ela ficou sozinha, né, com a casa. A casa era meio até um pouco afastado ali, esses povoados assim, eles têm casas, né, um pouquinho distantes uma das outras, né? E aí os mais velhos da região contavam que ela era noiva de um rapaz que era o galã da cidade ali, né? Ele era um cara bonito e tudo mais. Eles tinham um namoro muito antigo já. E um dia esse cara aí, ele foi viajar. E aí ele foi viajar para fora do povoado, e aí ele ficou um tempão assim fora. E aí ela vivia esperando por ele. E aí quando ele voltou, ela tinha na cabeça dela que quando ele voltasse, ele ia pedir ela em casamento. E aí quando ele chegou, ele deu a notícia pra ela que ele ia virar padre. E aí ele foi embora. E aí ela nunca mais ficou com ninguém, quis outro namorado, não quis arrumar marido, ela ficou sozinha. E ela começou a ser chamada de maluca também pelo resto da cidade, porque ela vivia muito reclusa, né? E aí ela começou a despertar um certo mistério, né? E ela ficava reclusa também porque quando ela virou assunto no povoado. E quando ela passava, todo mundo se calava e tirava um barato, dava uma risada nas costas dela. Então também é de se entender esse motivo dela ficar mais reclusa. E aí alguns anos depois que esse cara virou padre, ele volta pra cidade para ser o padre da igreja da região, né? E aí toda a fofoca, toda a história já voltou à tona de novo, e aí ficou aquela coisa. E aí só que ele ficou em torno de 1 ano na cidade, e depois ele foi transferido novamente para outra região, e aí ele foi embora de vez, ele nunca mais retornou. E aí com o passar dos anos ali, ela foi ficando cada vez mais amarga. E toda vez que alguém passava ali pela casa dela, a casa tinha um aspecto de abandonado, né? Nessa altura do campeonato, ela já morava sozinha, os pais já tinham falecido, porque a casa vivia trancada, tinha um ar bem macabro mesmo, né? As janelas e portas trancadas, parecia que não vivia ninguém lá. E aí, com o tempo, a Amélia, né? Ela conta que ela ficou grávida da primeira filha, e era uma gravidez muito difícil, né? Então ela ficou os últimos 2 meses da gravidez na casa da mãe e do pai. E o marido ia dormir com ela na semana, né? Quando ele saía do trabalho. E aí um dia ele estava voltando e o percurso era mais ou menos 1 hora ali que ele ia e voltava de bicicleta, né? E aí um dia ele chegou e estava meio caladão, tal, meio desconfiado. Ele comeu e foi deitar. E aí ela estava já na cama com ele, e aí ele começou a falar, né? Que ele viu a Carmen lá andando na estrada, aquela hora já quase anoitecendo, né? E ele achou muito estranho, porque ele falou que quando ele passou por perto dela, ele não comentou nada, ela também fingiu que não viu ele, mas ele sentiu uma energia, algo muito pesado, né? Ali ele teve um sentimento muito ruim que acabou mexendo com ele mesmo, né? Ele até estava meio desequilibrado ali, né? Por isso que ele estava quieto, ele estava tentando entender o que houve, né? Foi algo muito surreal, muito macabro mesmo ali. E aí quando foi já de madrugada,
a Amélia, ela acorda, né, no meio da madrugada, ela olha pro lado, o marido não estava na cama. E aí ela foi perguntar o que foi, né, quando ela chegou na sala, ela viu a mãe dela assustada, sentada na sala, com um terço na mão rezando, e o pai e o marido olhando pela janela. E aí quando ela foi perguntar, fizeram um sinal para ela não fazer barulho. Ela ficou assustada, querendo entender o que houve. E aí eles estavam todo mundo em silêncio. E aí ela começou a ouvir uns gritos. E ela diz, né, que ela não tem palavra para descrever quão horripilante eram esses gritos, né? E tinha vários latidos também junto, né? E aí os gritos, eles foram se aproximando da casa, cada vez mais próximos, até que eles escutaram o que passou, né, bem em frente da casa, né? E junto com esses gritos, né, e os cachorros latindo, tinha também galope de cavalo, né? Como se fosse um cavalo grande. E aí os galopes, eles foram ficando cada vez mais altos, né? E quando foi passando da casa, quando foi chegando ali na casa, tudo clareou, né? Ficou um clarão, uma luz muito forte que ficava entrando pelas brechas das janelas, né? Da porta. E aí todo mundo ali ficou em pânico, né? E eles relatam que eles sentiram um peso muito grande, assim, sabe, uma angústia, um ar mesmo bem tenebroso ali, né, passando junto, né, como se algo trevoso tivesse passado por ali. E aí ela ficou muito desesperada, e ela grávida, né, e aí todo mundo tentando acalmar ela, tal, né, para ela não, porque não ia ser bom pro bebê, né. E aí eles ficaram de vigia, né? O pai e o marido, eles ficaram de vigia a noite inteira ali. E as mulheres, né? A mãe e a Amélia, elas foram pro quarto, mas é impossível, né, conseguir dormir depois disso. E vale lembrar também que é período de quaresma, né? E quaresma, vocês sabem, tem toda uma mística que envolve, né? Que fala que é um portal de almas perdidas, né, de entidades trevosas, né, que vêm para a Terra assolar os seres humanos, né. E aí foi passando os dias, tal, e o pessoal ainda meio, né, com aquela coisa na cabeça. E aí o marido dela, né, depois de algumas semanas, ele chega em casa de novo do trabalho e fala: eu vi a Carmen de novo andando naquela estrada lá. Aí ele ainda falou assim: eu acho que essa velha tá aprontando alguma coisa, né? E beleza, e aí eles conversaram lá, né? Jantaram, conversaram e foram dormir. E aí quando eles foram dormir, de novo eles começaram a escutar um barulho estranho. E era um barulho de assombro mesmo, sabe? Esses gritos horríveis vindo da estrada e novamente se aproximando com galope. E aí o pai dela se invocou ali, ele abriu a janela um pouco e falou: dessa vez eu vou ver o que é, nem que eu me arrependa. E aí ela foi pro quarto, né, com medo, a Amélia. E aí o marido e o pai abriram lá a porta e foram ver o que era. Eles foram ouvindo esses gritos, né, se aproximando. E aí eles abriram ali a janela rápido para ver, né, de onde vinha o clarão. E aí eles viram o que era, né? E o pai dela ainda gritou, falando: é o diabo de uma mula sem cabeça. Todo mundo fecha a janela, fecha as portas, que é a mula sem cabeça. E aí o marido, na hora, ele falou: é a Carmen, certeza, porque toda vez ela tá passando ali naquela estrada. Da última vez que eu vi ela andando na estrada, essa mula também apareceu aqui, né? Então aí ele já começou a pôr a culpa na Carmen já. Para eles ali naquele momento fazia todo sentido, né? A coincidência ali batia. E aí a mula sem cabeça, ela passou do jeito que ela veio, ela passou de novo e deixou todo mundo, sabe, assombrado. E ela ficou a quaresma inteira enchendo o saco do povo da cidade, essa mula sem cabeça. Até que a quaresma acabou e aí a mula sem cabeça também parou de aparecer. E aí depois desse caso eles decidiram se mudar. Tanto a irmã, os pais e a Amélia com o marido, eles foram embora, eles saíram do povoado e procuraram moradia numa cidade um pouco maior, né, onde tinha hospital melhor para ganhar o bebê. Os pais também já estavam com a idade um pouco mais avançada, já iam precisar de cuidados, né? E eles queriam ter a tranquilidade de saber que nunca mais eles iam ver um negócio daquele. E essa foi a história da mula sem cabeça. Para alguns é uma baita de uma mentira, tem gente que acredita, outros vão até pela linha que não se trata, né, nessa parte do folclore, mas que seja alguma
alguma entidade, algum espírito das trevas ali que vem aterrorizar o povo. Mas enfim, cada um tem sua crença, né? Tem muitas histórias como essa espalhada aí pelo Brasil inteiro. E é isso, vou ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Falou, fui!